Imagine, por um instante, que tudo o que você aprendeu sobre a morte esteja errado. Que aquilo que chamamos de fim não seja um colapso, mas uma transição consciente. Uma dobra invisível da consciência, um véu fino entre dois estados do mesmo ser. Desde cedo fomos ensinados a temer a morte como algo inevitável. O corpo falha, a mente se apaga, tudo termina. Mas e se isso não for verdade? E se, para alguns, a morte não for um ascendente biológico, mas uma escolha? Ao longo da história humana surgem relatos que desafiam a lógica moderna. Histórias preservadas em textos antigos, tradições silenciosas e monastérios isolados. Relatos de homens que não morreram, partiram. Não levados pela falência do corpo, mas guiados por uma decisão interior, profunda, lúcida e absoluta. Esses relatos falam de mestres espirituais que, em plena consciência, escolheram o momento exato de abandonar o corpo físico, não em dor, não em desespero, mas em presença total. Esse fenômeno recebe um nome antigo, quase esquecido no Ocidente: Mahasamadhi. Mahasamadhi não é êxtase emocional, não é transe, não é fuga. É o ponto final da jornada espiritual, quando a consciência, livre do ego e do medo, dissolve voluntariamente sua ligação com a matéria. Em vez de colapso, há transcendência. Em vez de decomposição imediata, há silêncio, preservação, mistério. Do Himalaia ao Japão, da Índia à China, corpos de monges e mestres espirituais foram encontrados séculos após a morte, intactos, sem embalsamamento, sem tecnologia moderna, sem explicação simples. Corpos sentados em posição de lótus, pele ressecada mas preservada, órgãos ausentes ou desidratados, e em alguns casos, calor corporal mantido dias após a morte clínica. A ciência moderna começou a olhar para esses casos não mais como mitos, mas como anomalias reais. Algo ali não se encaixa nas regras conhecidas da biologia. Como um corpo resiste à putrefação? Como a mente influencia processos considerados automáticos? E até onde vai o poder da consciência humana? Pesquisas com monges meditadores vivos revelam cérebros profundamente modificados, ondas gama constantes, controle do sistema nervoso autônomo, capacidade de regular temperatura, dor, metabolismo e emoções extremas. A mente, ao que tudo indica, não é apenas um subproduto do cérebro, ela o molda. Isso nos leva a uma pergunta inevitável: se a consciência pode reescrever o funcionamento da vida, ela também pode escolher o momento da morte? Talvez o Mahasamadhi não seja um milagre sobrenatural, mas uma ciência antiga refinada ao longo de milênios por aqueles que ousaram olhar para dentro com profundidade absoluta. Este vídeo não é sobre fé cega, não é sobre religião e não é sobre escapar da morte. É sobre encarar o maior tabu da humanidade e perguntar com coragem: e se a morte não for o fim, mas uma escolha? Se você chegou até aqui, talvez não seja por acaso. Respire fundo. Silencie a mente, porque agora vamos atravessar o véu. Depois de atravessar esse primeiro véu, surge uma pergunta inevitável. Afinal, o que é Mahasamadhi? Para entender isso, precisamos primeiro desmontar a ideia comum de morte. Na experiência humana habitual, a morte acontece quando o corpo entra em colapso. Os órgãos falham, o cérebro perde oxigênio, a consciência se apaga de forma gradual ou abrupta. É um processo marcado por perda de controle. No Mahasamadhi, acontece o oposto. Mahasamadhi não é uma morte causada pelo corpo, é uma retirada consciente da consciência. Nas tradições espirituais do Oriente, especialmente no Yoga e no Vedanta, o ser humano não é visto apenas como um corpo que pensa, mas como consciência que habita um corpo. O corpo é um instrumento, a mente o intermediário e a consciência o princípio central.
Mahasamadhi é o momento em que um mestre espiritual, após uma vida inteira de prática interior, atinge um estado de lucidez tão profundo que já não se identifica mais com o corpo físico. Nesse ponto, a vida não é abandonada por medo, dor ou sofrimento, mas encerrada por completude. Não há desespero, não há fuga, não há negação da vida. Há clareza. Os textos antigos descrevem que, nesse estado, o fluxo da energia vital, aquilo que o yoga chama de prana, deixa de ser comandado por impulsos automáticos e passa a ser conduzido conscientemente. Na morte comum, o prana se dispersa de forma caótica. No Mahasamadhi, ele se recolhe, se alinha e ascende. É por isso que se diz que o mestre sai pelo topo da cabeça, simbolicamente associado ao Sahasrara, o centro da consciência expandida. Não como metáfora poética apenas, mas como a ideia de que a energia vital retorna à sua origem. O ponto mais importante aqui é entender o estado interno de quem atinge o Mahasamadhi. Esse estado só é possível quando o medo da morte já foi dissolvido, quando o apego ao corpo já não governa a identidade, quando o ego, essa narrativa de eu separado, já se tornou silencioso. Por isso, o Mahasamadhi não é buscado. Ele acontece quando não há mais o que buscar. É o encerramento natural de uma jornada espiritual completa. Assim como alguém que termina um livro e simplesmente fecha a última página, sem conflito. Isso também explica por que esse fenômeno é extremamente raro. Não depende de crença, não depende de técnica isolada, depende de transformação interior profunda, sustentada por décadas. E aqui surge um ponto crucial. Mahasamadhi não é suicídio, não é autodestruição e não é desprezo pela existência. Pelo contrário, apenas alguém que compreendeu profundamente o valor da vida é capaz de encerrá-la sem resistência. Mas se tudo isso soa abstrato demais, surge a pergunta que não pode ser ignorada. Como sabemos que isso realmente aconteceu? É exatamente aqui que os relatos históricos começam a entrar em cena. Casos documentados, testemunhos e corpos que desafiam o tempo. E é para eles que vamos agora. Quando falamos de Mahasamadhi, não estamos lidando apenas com conceitos abstratos ou tradições orais vagas. Ao longo da história, existem casos documentados, registrados por discípulos, autoridades civis, médicos, pesquisadores e instituições. Esses relatos atravessaram séculos, não porque são confortáveis, mas porque resistiram ao tempo. Um dos casos mais conhecidos é o de Swami Vivekananda, um dos maiores expoentes do Vedanta moderno. Ainda jovem, ele declarou publicamente que não ultrapassaria os 40 anos de idade. Em 4 de julho de 1902, com apenas 39 anos, Vivekananda entrou em meditação profunda em seu quarto, sentou-se em posição de lótus e, em silêncio, deixou o corpo. Discípulos relataram que, após sua morte, havia sangue saindo de seu nariz, um sinal descrito em textos clássicos do yoga como indicativo da saída consciente da energia vital pelo centro superior da consciência. Outro caso amplamente registrado é o de Paramahansa Yogananda, responsável por levar o Kriya Yoga ao Ocidente. Em 7 de março de 1952, durante um evento oficial em Los Angeles, Yogananda encerrou seu discurso recitando um poema sobre a união espiritual entre Oriente e Ocidente. Logo após, entrou em colapso e faleceu. O que chamou a atenção não foi apenas sua partida serena, mas o que ocorreu depois. Por mais de 20 dias, seu corpo permaneceu sem sinais de decomposição. O diretor do Forest Lawn Memorial Park, onde o corpo foi velado, emitiu um relatório oficial afirmando que não havia explicação convencional para o estado de preservação observado. Mas os relatos não se limitam à Índia ou ao século XX. No Vale de Spiti, no Himalaia, encontra-se o corpo de Sangha Tenzin, um monge budista que viveu no século XV. Seu corpo foi descoberto em 1975 após um terremoto derrubar o stupa onde ele estava selado.
Datado por análises científicas, em aproximadamente 550 anos, o corpo foi encontrado sentado em posição de lótus, sem sinais de embalsamamento químico, com tecidos preservados e expressão serena. Estudos indicaram condições ambientais extremas e práticas ascéticas rigorosas, mas nenhum método artificial de preservação. No Japão, entre os séculos XI e XIX, desenvolveu-se a prática do Sokushinbutsu, a automumificação consciente. Monges da tradição Shingon seguiam um processo rigoroso de anos, reduzindo drasticamente gordura e umidade corporal por meio de dietas específicas e meditação intensa. Após esse preparo, entravam em meditação final até cessar a respiração. Alguns desses corpos, encontrados séculos depois, permanecem preservados até hoje em templos da região de Yamagata, sentados em posição de lótus, sem sinais de luta ou trauma. Outro caso que ganhou atenção internacional ocorreu em 2014, quando uma estátua de Buda no Museu Drents, na Holanda, foi submetida a uma tomografia computadorizada. Dentro dela, pesquisadores descobriram o corpo mumificado do monge chinês Liu Quan, da escola de meditação Shan, datado do século XI. Exames revelaram que seus órgãos haviam sido removidos e substituídos por rolos de papel com mantras, indicando um processo ritualístico consciente, realizado após um longo período de prática espiritual extrema. Esses casos compartilham elementos comuns que não podem ser ignorados: postura meditativa, ausência de sinais de decomposição precoce, contextos espirituais avançados e testemunhos consistentes ao longo do tempo. A ciência moderna tenta explicar esses fenômenos por meio de fatores ambientais, dietas extremas e estados metabólicos alterados, mas mesmo assim permanece uma lacuna evidente. O nível de controle demonstrado sobre o próprio processo de morte não encontra paralelo na experiência humana comum. Esses mestres não morreram como a maioria das pessoas morre. Eles sabiam que estavam partindo. Eles se prepararam para isso e deixaram registros físicos que atravessaram séculos. A pergunta, então, não é se esses casos existiram. Eles estão documentados. A pergunta real é o que eles sabiam sobre a consciência que nós esquecemos. Quando observamos esses casos históricos com atenção, um detalhe começa a se destacar de forma inquietante. Não é apenas a forma como esses mestres partiram, é o que aconteceu com seus corpos depois. Porque em todos esses relatos, da Índia ao Japão, do Himalaia à China, o padrão se repete. A morte acontece, mas os efeitos esperados não seguem o roteiro comum. Em vez da decomposição rápida descrita pela biologia, surgem corpos que permanecem sentados em posição meditativa, com tecidos preservados, sem odor característico, sem sinais de colapso orgânico acelerado. Corpos que atravessam dias, anos, em alguns casos séculos, sem se desfazer. No Japão, monges que praticaram o Sokushinbutsu foram encontrados exatamente como haviam se preparado para partir, imóveis, serenos, sem qualquer sinal de luta ou trauma. Na China, o monge Liu Quan foi descoberto séculos depois selado dentro de uma estátua, com evidências claras de um processo consciente e ritualístico. No Himalaia, Sangha Tenzin permaneceu intacto por mais de 500 anos, mesmo em condições ambientais extremas. Esses não são relatos isolados, eles formam um corpo de evidências físicas. E quando a tradição cristã entra nessa equação, o fenômeno deixa de ser cultural e passa a ser humano. Corpos exumados décadas depois, sem sinais normais de decomposição, pele preservada, membros flexíveis, ausência do cheiro de putrefação. O ponto de choque não é a fé associada a esses indivíduos, é o fato de que o corpo não se comportou como deveria. A ciência tenta explicar parte desses casos com clima, dieta, jejum extremo ou condições ambientais específicas, mas essas explicações falham em responder algo fundamental. Por que isso acontece repetidamente com pessoas que atingiram estados profundos de disciplina mental e consciência interior? O corpo humano foi biologicamente programado para se decompor,
Isso não é teoria, é regra. E ainda assim, nesses casos, a regra foi suspensa. Se a mente pode alterar metabolismo, temperatura, dor e estados fisiológicos extremos enquanto o corpo está vivo, até onde esse controle realmente vai? Talvez a pergunta nunca tenha sido apenas sobre morte. Talvez sempre tenha sido sobre o grau de presença no momento da partida. Porque esses mestres não morreram no escuro. Eles sabiam que estavam partindo, e o corpo, de alguma forma, respondeu a isso. E é exatamente aqui que a investigação muda de nível. Quando a ciência moderna começa a observar esses fenômenos com mais atenção, algo interessante acontece. Em vez de encerrar o mistério, ela o aprofunda. Estudos com monges meditadores avançados revelam padrões cerebrais raros, ondas gama intensas e contínuas, atividade neural elevada mesmo em estados de silêncio profundo, e, sobretudo, um grau incomum de controle sobre o sistema nervoso autônomo. Pesquisadores já documentaram a capacidade de regular temperatura corporal, frequência cardíaca, metabolismo, resposta inflamatória e percepção da dor por meio de práticas mentais específicas, funções que, para a maioria das pessoas, operam fora do alcance da vontade consciente. Isso sugere algo desconfortável para os modelos tradicionais. A mente não é apenas um produto passivo do cérebro. Ela parece interagir, modular e, em certos contextos, reorganizar processos biológicos fundamentais. Quando colocamos esses dados lado a lado com os relatos históricos e com os corpos que desafiaram a decomposição, surge uma hipótese que a ciência ainda evita afirmar, mas já não consegue ignorar. O estado de consciência pode influenciar profundamente os limites da vida. Talvez tradições antigas não estivessem lidando com simbolismo. Talvez estivessem descrevendo, com outra linguagem, fenômenos reais que hoje começam a ser medidos. E é exatamente aqui que a fronteira entre ciência e consciência deixa de ser uma linha divisória e passa a ser uma zona de encontro. Se você ficou até aqui, obrigado de verdade. Isso diz muito sobre você. Diz que você não se contenta com respostas rasas, que existe algo dentro de você que ainda questiona, observa e sente que há mais por trás da superfície da vida. Talvez este vídeo tenha mexido com algo silencioso aí dentro. Talvez tenha plantado uma dúvida, ou apenas lembrado algo que você sempre soube, mas nunca conseguiu colocar em palavras. Se esse conteúdo te agregou de alguma forma, se ele expandiu sua visão, trouxe reflexão ou despertou algo em você, eu te convido a se inscrever no canal. Não por número, mas porque aqui a gente não fala para passar o tempo, a gente fala para atravessar véus. Compartilha esse vídeo com alguém que você sente que está pronto para esse tipo de conversa. E deixa um comentário dizendo o que mais te marcou. Às vezes a sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisava ler. Obrigado por caminhar até aqui. Respira fundo e lembra, talvez a maior transformação não esteja no que você acabou de assistir, mas no que isso despertou dentro de você. Nos vemos no próximo vídeo.